Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Gleancast, o podcast da Glean. No episódio de hoje nós vamos conversar com Laila Portela. Ela é fundadora da LCP Advisors e vai contar tudo sobre a sua jornada nos Estados Unidos. Laila, é um prazer tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir aí para todos que vão assistir o podcast e inspirá-los a empreender nos Estados Unidos, que é muito bom empreender aqui, melhor que no Brasil. Não, com certeza vai ser uma história inspiradora e também informativa, né? Pelo seu ramo de atuação, eu cometi a falha de não falar, mas você é contador, então acho que tem muitos dos nossos ouvintes que empreendem nos Estados Unidos que vão gostar bastante das informações que a gente vai trocar aqui. Mas, Laila, para iniciar o programa, a gente sempre gosta de entender o começo da jornada da pessoa nos Estados Unidos. Então, conta pra gente aí como foi a sua chegada nos Estados Unidos, o que você fazia antes no Brasil, por que você se mudou, quais foram as motivações? Eu fazia no Brasil algo totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu formei em Direito, eu cheguei a atuar como advogada, acho que por uns 3 meses só, mas eu estagiei durante a faculdade toda. Então, foram 6 anos de estágio. Eu fiz federal, e na federal teve greve. Então, foram 6 anos de acadêmicos, 6 anos de estágio. E aí, para você crescer na área jurídica no Brasil, você tem que ter inglês fluente, tem que ter uma pós-graduação, um mestrado, principalmente no exterior. Então, para você galgar na carreira, os cursos no exterior é algo muito importante, principalmente quando você trabalha em escritório de advocacia como associado, que era o meu caso. E aí, no plano de carreira, tinha estudos. Então, eu cheguei e falei para meus pais, olha, eu não vou ser ninguém na advocacia se eu não estudar. Então, se eu não estudar fora. E aí, começou o planejamento para eu mudar para os Estados Unidos a fim de estudar. Não era só os Estados Unidos que eu cogitei outros lugares também, mas Estados Unidos foi o que foi mais atrativo para mim. E eu trabalhava na época com direito empresarial e tributário, coisa nesse sentido. É a área que eu gosto mais de trabalhar. E então eu vi um curso de contabilidade aqui nos Estados Unidos, um mestrado, né? MBA e mestrado. O MBA no Brasil é uma coisa, o MBA aqui é outra coisa, como se fosse um mestrado. Sim. E aí eu apliquei, fui aprovada no mestrado, mudei para os Estados Unidos, comecei a estudar esse curso de contabilidade, finanças, business, é uma mistura, assim. Foram 2 anos e meio de curso. E basicamente, a minha motivação mesmo para vir foi voltar para o Brasil com um currículo e falando inglês. Assim, coisa que não aconteceu, né? Acabei ficando por aqui. Mas o motivo foi esse, estudar mesmo, crescer na carreira, melhorias profissionais no Brasil. E nesses 2 anos e meio você ficou integralmente estudando? Você podia trabalhar em paralelo, acho que, ou não? Eu peguei na época do Covid. Na época do Covid, quem era estudante pôde fazer uma aplicação de trabalho para trabalhar. Então, legal. Teve essa possibilidade no período do Covid. Era uma exceção na lei. Não sei o que aconteceu naquela época, que era do governo Trump, eu acho, se não me engano. Era no governo Trump. E a gente pôde trabalhar. Então, eu trabalhei um tempo como garçonete. Mas logo depois que terminou, né, esse período do Covid, encerrou essa permissão de trabalho, eu formei aqui nos Estados Unidos, e aí, depois dessa formação, você tem direito a ter mais um ano de trabalho. Legal. Quando você faz faculdades, mestrado, doutorado, depois que você se forma, você tem direito a trabalhar durante 1 ano nos Estados Unidos. Independente do seu status, independente do visto que você tenha. Isso como visto de estudante. Tá. E aí, que se chama OPT. E aí, eu fiquei 1 ano trabalhando com OPT, já na minha área, na área de contabilidade. E aí, esse escritório que eu trabalhei, ele me patrocinou. Patrocinou visto, patrocinou documento. Então, o OPT, ele existe exatamente para isso, para as pessoas que estudaram nos Estados Unidos, vão ter uma oportunidade de trabalho no mercado americano, e aí tem a possibilidade da pessoa que está te contratando, ela te patrocinar, para você continuar trabalhando para ela, entendeu? Então, entendi. É uma das formas de entrar no mercado de trabalho americano também. Que legal, eu nunca tinha escutado uma jornada assim, porque assim, o que eu sempre escuto dos escritórios de imigração, eles vendendo o plano onde você consegue uma vaga de trabalho de forma, digamos, remota, e aí você tem um sponsor, e esse sponsor te puxa
com visto, etc. Mas esse caso, você faz esse opt-in por um ano e aí o próprio empregador já dá sequência no processo para te dar a residência, é isso? Exatamente. É esse o processo. E é muito comum aqui nos Estados Unidos. Apesar de você quase não ouvir falar, mas tem até programa de bolsa que já está permitindo isso. Tem um programa que se chama STEAM, STEM, que ele te deixa trabalhar por 2 anos. O meu, que era contabilidade, era só um, mas se eu fosse do STEAM, que é a área de engenharia, tecnologia, inteligência artificial, essas áreas mais assim, você pode trabalhar por 2 anos. Esse sponsor que ele te dá, ele é mais fácil do que se, por exemplo, ele te contrata diretamente do Brasil? Eu imagino que sim, né? Porque ele meio que ele deve argumentar que é só uma continuidade do trabalho que você já está executando, que você precisa continuar aquilo que você está fazendo, né? Não sei. Tem vários modelos. Normalmente, quando você está nesse modelo de OPT, é o H1B, que é a maior parte das contratações. O H1B, ele é um sorteio, assim, ele é por sorteio. O meu caso não foi H1B, foi um outro visto que eles conseguiram aplicar lá com a advogada, mas o comum é o H1B. Só que o meu foi, eu não me recordo direitinho o nome do visto, mas foi um que os advogados encontraram por lá. E é um visto demorado, tá? É bastante demorado, não é nada assim rápido, igual todos os processos imigratórios, mas tem algumas saídas legais, assim. Eu vejo gente que, para conseguir ser patrocinada, vão morar, por exemplo, na unidade da empresa que fica em outro país, na Inglaterra, na França, um tempo, aí depois volta para cá, ou vai para o Brasil, fica um tempinho no Brasil, depois volta com outro visto, sabe? Quando a empresa gosta de você, eles dão um jeitinho nas questões imigratórias para você se manter trabalhando aqui nos Estados Unidos. O mercado aqui de trabalho de pessoas capacitadas, ele tem muita demanda, sabe? É muito difícil você encontrar mão de obra, ainda mais mão de obra bilíngue, que fale mais de uma língua. Então, sim, eles sempre que vem, assim, um profissional muito bom, eles dão um jeitinho de contratar. E o brasileiro, ele é diferente na forma de trabalhar, sabe? Ele não é igual ao americano. Então, a gente é um pouco mais amplo, a gente sempre tenta ir além, a gente tenta se destacar, sabe? A gente não é preguiçoso. E o americano não é criticando, é o jeito deles mesmo, a forma de criar. E eu já estou ficando assim, já depois de 8 anos, mas já estou ficando meio assim. Eles são um pouco mais quadradinhos, sabe? Então, se é ordenado ele trabalhar com a organização daquele papel, ele vai organizar aquele papel da forma que foi ensinado. Se ele acha que organizar seria melhor organizar de um jeito Y, mas foi ensinado do jeito B, ele vai fazer do jeito B e nem vai chegar a comunicar, provavelmente, do jeito Y. Entendeu? E nem sugerir, né? O brasileiro não, vai chegar assim, olha, tem esse jeito aqui, o que você acha, sabe? Então, acaba que se destaca bastante no mercado de trabalho e cada vez mais jovens, assim, está tendo conhecimento do OPT, estão utilizando essa oportunidade que eu utilizei lá em 2017, por aí. Então, legal. É algo bem legal. E voltando nessa fase, assim, quando você chegou e começou a fazer o curso, assim, o que você, assim, colocaria como os principal desafio, assim, para você, assim, nessa época? Sotaque. Sotaque. Eu já fui reprovada, não fui reprovada, assim, mas eu já tinha nota baixa, porque, assim, eu não sei como que é, eu me tornei adulta aqui, tá? Então, só sei das coisas. Eu nunca fiz pós no Brasil, essas coisas, então, aqui, assim, a gente faz a grade lá por 3 meses, 4 meses, e logo depois da grade tem sempre uma apresentação em cada matéria, uma apresentação falando, sabe, na língua inglesa. E aí eu sempre perdi muita nota por conta do sotaque nas apresentações. Então, o sotaque foi algo que pesou muito, e aí eu tentei, né, melhorar meu sotaque, fiz algumas aulas particulares, assim, de inglês para melhorar o sotaque, mas o sotaque para o curso, para o estudo, ele foi a parte mais difícil, assim, para mim de lidar, sabe? Fora a imaturidade, inexperiência, você é jovem, morando em outro país, sem pai nem mãe, aí depois tem Covid, tu não pode visitar tua família não pode entrar, aqueles medos, sabe? O que eu vou fazer da minha vida, meu futuro, eu não vou ser ninguém,
sabe, aquelas ansiedades que o jovem tem. Então, mistura tudo, assim, quando você muda para outro país. Mas é uma Sim. maturidade que a gente ganha muito grande, diferente se eu tivesse continuado no Brasil, sabe? Eu não seria a mesma pessoa. Então, é uma mistura de tudo. Junta, academicamente, para mim foi o sotaque, a parte Uhum. mais difícil, assim, que ler livro a gente até que se adapta, se acostuma com as palavras e tudo. O assunto também, ele não, a gente vai se acostumando. Na parte pessoal mesmo, é entender que você já é uma pessoa adulta, né, mais filha dos Uhum. seus pais, tem responsabilidade, tem que assumir, sabe? E a vida do adulto, ela é mais difícil. Então, essa transição, eu Sim. fiz a transição do sair da casa dos meus pais para a vida adulta em outro país. Essa transição na vida pessoal, ela foi muito difícil para mim. Mas Entendi. pena. E como, e assim, você comentou sobre a jornada, essa jornada inicial que você foi, começou, depois do curso começou a trabalhar e o escritório patrocinou essa permanência sua. E aí como é que foi essa outra transição de trabalhar para alguém e montar o seu próprio escritório, assim, quais foram as motivações, a ideia que você teve? O escritório que eu trabalhava teve um problema interno lá, eles tiveram uns problemas, teve dissolução societária. Nessa época que teve os problemas entre os sócios, eu saí de lá e fui trabalhar em outro lugar. Eu trabalhei um tempo como gerente financeiro, da parte financeira de uma fábrica de aros. Eu fiquei um Uhum. tempo trabalhando nessa fábrica lá, era o administrativo dessa fábrica. Teve um tempo até que eu também fui morar na Califórnia. Ah, eu vou mudar, já que aproveitei, né, que tô livre para voar, eu vou morar na Califórnia. Eu tirei um período sabático lá na Califórnia e depois eu voltei para o estado, para Orlando, para Uhum. trabalhar nessa fábrica de aros. E aí, durante o período que eu estava na Califórnia, trabalhando na fábrica de aros, o meu Instagram estava ali. E o pessoal perguntando se eu não ia continuar trabalhando com contabilidade, porque eu não. Só que eu estava trabalhando com contabilidade, só que de uma fábrica, não Uhum. contabilidade para pessoas físicas. E aí, o pessoal foi perguntando, 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 perguntando. E aí teve uma hora que eu falei assim: vamos testar. Vou trabalhar na fábrica e fazer umas coisinhas aqui ou outra. E aí, nesse período, né, que eu tava testando e tudo, acho que foi julho de 2022 que eu comecei a testar, sabe? Trabalhar na fábrica e trabalhar no. No Trabalhar. paralelo ali. Um paralelozinho, assim, depois do trabalho da fábrica. E Uhum. aí, teve um tempo lá que eu não consegui mais dar conta do trabalho da fábrica, que é bem pesado, é bem denso. E eles queriam começar a trabalhar com crédito de carbono, então eu tinha que estudar umas coisas assim, muito pesadas, eu não ia conseguir ficar lidando com os dois. E aí eu decidi, já tinha um dinheirinho guardado, vou tentar agora empreender. Então, o empreendedorismo, ele aconteceu. Não foi algo assim que eu planejei, que eu vou empreender agora, é o meu sonho, o sonho da minha vida, assim, nesse sentido. Esse a LCP, na verdade, ela aconteceu, foi uma empresa que Uhum. aconteceu. Que eu acho que por eu ter desenvolvido um trabalho no Instagram de marketing mesmo, para o antigo escritório que eu trabalhava, os clientes criaram um carinho por mim, uma confiança, e as coisas foram acontecendo. Então, Sim, desde o dia 1 da LCP, eu tinha cliente, que é o pessoal que estava vindo pelo meu Instagram. Então, foi, entendi. foi isso, assim, foi acontecendo. Os clientes pediram, eu disse sim, Não, é estamos interessante. Não, é interessante, sim. Às vezes a gente conversa com gente aqui que fala justamente isso, assim, não é que eu tenho aquela história que desde criança eu queria empreender numa determinada área e tô vivendo isso. Na verdade, as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo e aí você é fisgado, digamos, pelo mundo do empreendedorismo, né? Mas eu tenho um jeito assim um pouco de liderança, sabe? Então, quando eu Uhum, trabalhava, em qualquer lugar que eu trabalhava, eu criticava muitos donos, ajeitava. Sabe aquele funcionário que tem o jeito do dono? Eu uhum, já estava muito assim. Os Estados Unidos me moldou muito nisso também, de você pensar como dono da empresa. E aí eu já estava muito nesse estilo mesmo, sabe? Então,
Não foi algo assim tão destoante assim, do que eu já vinha sendo a Laila em outros lugares que eu trabalhei. Entendi. Agora você comentou também sobre o seu perfil no Instagram. A gente acompanha, sabe que você é super ativa nos temas de contabilidade, enfim. Isso então começou já desde o primeiro escritório, é uma coisa que você. Mas assim, qual foi a motivação também desse projeto de gerar conteúdo? Foi visando de fato ter esse relacionamento com o público, ou era só mais uma forma de interagir? Como é que você viu isso no começo? Então, eu era estagiária, né, gente? Estagiária no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo eu ganhei um pouquinho, né? Eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu perguntei do meu antigo chefe, aqui, eu posso lançar um curso? Um curso de contabilidade para empreendedores? E aí eu estudei sobre marketing digital na época, sobre lançamentos, e lancei o meu curso de contabilidade, que está bem desatualizado, eu teria que gravar de novo. E foi através desse lançamento, eu precisava de dinheiro extra, eu saí da faculdade bem quebrada, assim, sabe? Com dívidas muito altas mesmo. E eu queria pagar minhas dívidas, eu queria ter, sabe, oportunidades. Assim, eu não conseguia comprar um carro, porque eu tinha muita dívida, era nesse nível. Assim, meus cartões estourados e tudo. E aí, o objetivo foi fazer dinheiro mesmo, lançar meu curso. Uhum. Lancei meu curso. Para mim foi um sucesso, tá? Meu lançamento foi ótimo. Primeiro e único. Não lancei de novo meu curso. Depois eu fui fazendo vendas recorrentes dele. Ele foi, quem quisesse comprar, comprava. Hoje ele tá fechado para vendas. E o objetivo foi esse mesmo. E acabou que eu captei muito lead. As pessoas, na época, eu me expunha muito na internet. Eu falava do meu dia a dia, quem eu sou, falava dos meus pensamentos, dos meus medos e tudo. Hoje eu tô um pouquinho mais fechada, mas na minha, por falta de tempo mesmo, de conseguir lidar, né, com rede social, empresa, muitos prazos. Empreender não é fácil. É muito difícil, assim, a vida do empreendedorismo. Em qualquer lugar do mundo, eu já conversei com outros gestores. É muito difícil. Uhum. E a gente conseguir lidar com a parte da gestão do tempo é muito difícil também. E eu não consigo mais falar tanto, apesar de eu gostar. Então, eu tenho planos, assim, de crescer no TikTok, que é uma rede que eu gosto muito, de falar, não de contabilidade. Eu quero falar já de coisas de mulher mesmo. Cabelo, maquiagem, roupa, moda, brigas com meu namorado, coisas nesse sentido. Assuntos, assim, mais aleatórios, não tão sérios quanto contabilidade. E aí, o meu Instagram, ele nunca parou de crescer. Nessa época, eu tinha no Instagram 2.000 seguidores. Eu não tinha muito. Só que o Instagram, ele era outro estilo. Não é o estilo que é hoje em dia. Hoje em dia é um negócio bonito, né? Tem que ser um negócio muito... Sabe? Naquela época era mais... Produzido, né? Era mais trashzinho, era mais um contato direto. Não era tão grande quanto hoje. O pessoal não usava tanto como ferramenta de dinheiro, como hoje usam. Acho que sabe o que é 2020, 2021? Uma coisa assim. Mas foi assim. Hoje eu já tô mas é que vem mesmo, assim, do boca a boca, de indicação, não é nada. O próprio Instagram, né, ele hoje na lupa, se você pesquisa contabilidade nos Estados Unidos, já apareço na lupa. Então, o próprio Instagram já te divulga, né? E se você pensar no nicho que você está, assim, de ser contabilidade nos Estados Unidos para empresários brasileiros, que eu imagino que é a maioria dos seus clientes, de fato, dado que o seu conteúdo é em português, assim, é um número grande, né? Assim, pensando num funil, né? Então, assim, na massa, no tamanho de todo mundo, assim, na quantidade de pessoas que que teriam interesse pelo tema, né? Então, acho que é bem relevante, sim. Agora, falando um pouco também aí do cenário dos Estados Unidos, né? A gente está gravando aqui no começo de janeiro, né? O Trump se tomou posse agora na segunda-feira. O que você vê essa mudança de governo impactar para os empresários brasileiros que têm seus negócios aí nos Estados Unidos? Você acha que vai mudar alguma coisa? Eu acho que vai mudar para quem trabalha com China. Então, a gente tem muito brasileiro que importa produtos. Hoje os brasileiros, pelo menos os meus perfis de clientes, tá?
eu trabalho muito com e-commerce. Então, com negócios digitais, plataformas Amazon, Shopify, Walmart. Eu tenho outros nichos também, vem crescendo para nicho de construção, nicho de personal shopper. Então, a gente tem outros nichos, mas o forte mesmo é e-commerce. Então, o pessoal da e-commerce, eles são divididos em alguns grupos. Um grupo eu tenho minha marca própria e produzo meu produto. Seja no Brasil, seja na China. Normalmente são nesses dois países que os meus clientes produzem, Brasil ou China. Ou eu vendo nas plataformas e compro produtos que já existem. Então, eu compro de fornecedor mesmo aqui dos Estados Unidos e revendo aqui. Então, são dois grupos. Tem outros, mas são esses dois nos gerais. O grupo que produz na China, eu acho que ele vai ser atingido. Eu acho que ele vai ter alguns problemas fiscais, eu acho que vai ter alguns impostos, né, de importação que vai vir a incidir e talvez prejudique o crescimento deles dentro dos Estados Unidos, ou o valor do produto deles, ou a margem de lucro que eles fazem vai ficar um pouco prejudicada. É o que eu suponho. Entendi. No governo anterior teve isso, eles criaram os dumpings, né, as políticas de dumping, o desestímulo de importar produtos. Eles criaram esses estímulos também. Eu lembro que na época para o Brasil foi um pouco bom, porque como eles cortaram China, o Brasil também tem muita matéria-prima. Então o Brasil ele exportou muita matéria-prima naquela época. Não sei como que vai ser neste ano, né? A gente não sabe direito as relações entre o Lula e o Trump, mas eu acredito que para os brasileiros, assim, vai ser essa... Assim, para os brasileiros, né, que tem negócio aqui, talvez seja esse o principal empecilho. Porém, no governo anterior do Trump, ele criou, ele fez uma reforma mesmo fiscal. Então, existia uma forma de você declarar imposto, tributar, antes de 2017, depois de 2017 é outra, entendeu? Então, fez uma reforma totalmente tributária. E ele criou alguns impostos para quem é residente fiscal. Então, quem tem green card, quem é cidadão, quem está aqui com visto L1, tem permissão de trabalho e mora nos Estados Unidos, você é residente fiscal. Exceção do visto J e visto F. Tá. E aí, se você é residente fiscal e tem uma renda fora, em outro país, essa renda que você tem em outro país, ela é tributada aqui. Então, a depender, por exemplo, do controle que você tem. Se você controla mais de 51% da tua empresa lá no Brasil e você tem renda lá, distribui dividendos e tem que declarar aqui, tem alguns impostos adicionais extras, sabe? Impostos internacionais. Então, ele aumentou um pouquinho a tributação para quem tem renda fora, assim, tem empresa fora, sabe? Fora que você é bitributado. Isso é algo que também não tem que você paga no Brasil e vai pagar aí também, né? E paga aqui. Só que no Brasil você não paga sobre dividendos, né? Você, na pessoa física. Aqui você paga. Então não tem nem compensação de crédito fiscal. Aí tem que fazer planejamento fiscal. Pegar a tua empresa do Brasil, trazê-la para cá, fazer planejamento fiscal mesmo para utilizar o que você pagou de imposto no Brasil aqui como crédito para poder você se beneficiar na pessoa física. Então, isso teve no último governo Trump. Como já teve isso no passado, eu não acho que esse ano ele vai modificar muita coisa na questão fiscal, porque ele já modificou no governo anterior. Eu acho que nesse governo atual ele vai modificar muito para a questão migratória mesmo. Acho que ele vai pegar mais pesado com imigração, eu espero. E aí, o que vai ter também, que ele promete, tá, entre as suas campanhas, é a redução mesmo da alíquota de imposto. O que é ótimo. Reduzir imposto para todo mundo, entendeu? Então, não tem, assim, fiscalmente falando, a única parte ruim é essa dos dumpings da China. Entendi. Não, legal. E aí, você estava comentando sobre os perfis, né, dos clientes que você tem. Mas, assim, geralmente seus clientes são brasileiros ou você também tem alguns clientes de outras nacionalidades? Ou mesmo americanos? Eu português, bastante português. Tem um pessoal da África que fala a língua portuguesa, também o pessoal da Angola, eles falam muito com a gente. Aí eu tive poucos, assim, da França, algumas pessoas que moram na França, mas a maioria, assim, 80%, 90% é brasileiro, que mora no mundo inteiro.
Então, cada vez a gente descobre um brasileiro em um lugar diferente do mundo, assim. Então, os brasileiros, de fato, estão espalhados. E essas empresas, por exemplo, de e-commerce, eu sei que tem muita gente também que opera do próprio Brasil, né? Eu lembro que eu conheci algumas pessoas que faziam esse tipo de negócio. Eles abriam um e-commerce nos Estados Unidos via Shopify ou mesmo vendendo produtos na Amazon, criava a marca e de forma remota operava o negócio inteiro do Brasil, por exemplo. E aí você tinha renda nos Estados Unidos, enfim, com empresa aberta e tudo, né? Então acho que imagino que tem bastante desse perfil que você está comentando, né? Tem bastante desse perfil e é tranquilo, porque assim, a pessoa fatura 200 mil, vamos supor. 200 mil faturado nos Estados Unidos vai dar uma margem de lucro, porque as pessoas têm que entender o seguinte, quando você vende produto, você está trabalhando com varejo. Varejo, a tua margem de lucro ela é menor. Não é uma margem alta, igual de uma prestação de serviço ou marca própria. Se você vende produto em geral, assim, regra, varejo. Então, você vai ganhar mesmo no volume. Só que se você morar no Brasil com o dólar 6 por 1, uma pessoa que fatura 200 mil é quase 1 milhão em real, entendeu? Então, imagina, se ele tem uma margem de lucro de 8%, que é uma margem relativamente pequena, se você morasse nos Estados Unidos, para o Brasil é muito alta. Então, é uma vida tranquila. Sim. E, querendo ou não, o e-commerce, ele, depois que você desengata ele, a fase que você estruturou, conseguiu os fornecedores, conseguiu os produtos, os clientes, é um trabalho que se torna mais tranquilo. Eu posso dizer dessa forma. Porque você só vai refazer o que você já fez. Então, você já conhece o fornecedor, já sabe o perfil dos teus clientes, já sabe o momento de reestocar, de recompra, já sabe os segredos. Então, é uma vida bem relativamente tranquila. E vamos morando no Brasil, ganhando em dólar, né? É meio só que é só operar a máquina que já está funcionando ali, né? Que já está azeitada, digamos assim. Exatamente. Aí vem aquele outro problema, né? O tal da ambição. Aí eu vejo muito cliente que na ambição, na tentativa, aí tem, né, muita ambição, e aí quer inovar, e aí nessas de inovar e tudo, aí acaba se perdendo, aí quebra um pouquinho, aí vem dizer, não funciona. Então a pessoa também tem que saber o momento, sabe? O momento de crescer, o momento de ter aquela vidinha ali. Normalmente a gente tem ambição, né? A gente quer mais. E aí, os que eu vejo que tentam fazer um negócio mirabolante, eles às vezes quebram um pouquinho, sabe? Vai muito além. Entendi. E Laila, falando um pouco sobre o ano fiscal americano aí, a gente está começando, apesar do ano fiscal de muitas empresas começar e fechar em abril, né, que eu sei, mas assim, pensando assim, no calendário, né, a gente está iniciando o ano e a gente sabe que diversas empresas têm suas obrigações para cumprir ao longo desse ano. Assim, se fosse citar as grandes datas / obrigações, o que você elencaria aí como as coisas que as pessoas precisam ficar atentas para não terem problema aí com o IRS? A principal informação que eu vou falar, que é bem confusa, a data de pagar imposto é diferente da data de declarar. Então, e as obrigações são diferentes. Então, vamos supor, o não residente fiscal, pessoa que mora no Brasil e tem negócio aqui, a data de declarar dela é 12 de junho, mas a data de pagar imposto é 15 de abril. Se você não paga no 15 de abril, você tem multa, tem penalidades e juros. Então, essa é a informação mais importante. Então, você tem duas obrigações juntas, acessórias, que se confundem, que é a obrigação de pagar e a obrigação de declarar. E aí, quando a gente faz a extensão do imposto de renda, normalmente a gente estende o direito, a obrigação de declarar, não a obrigação de pagar. Então, quando é feita a extensão, a gente tem que lembrar os nossos clientes, olha, está estendendo. Não é a extensão do pagamento. Se você pretende, tem imposto a pagar, sabe que tem alguma coisa a pagar, faz um pagamento aqui provisionado, tá aqui o site, paga, para evitar as multas e as penalidades. Mas essa sim é a informação que o pessoal mais confunde, que é a que é mais difícil de explicar, porque no Brasil não é assim, né? Mas eu tenho outra dúvida em cima disso que talvez complique mais a situação, que é os estimates. Os estimates também, eles interferem nisso, né? Não é que, assim, acho que o último prazo é o dia 15, certo? Mas tem as datas anteriores, você também tem que ir pingando, não tem isso?
Tem. O Estimate Tax, ele é obrigatório só para quem tem que pagar mais de $1.000 por ano. Ah, Então, tá. por exemplo, o primeiro ano lá, normalmente tem prejuízo, né? Então, não tem que fazer Estimate Tax. Só que o Estimate Tax, ele existe para, de fato, você já está pagando imposto aqui nos Estados Unidos, mais de $1.000, aí tem que pagar um imposto estimado, que é um cálculo feito com base no ano anterior, não é no ano vigente, do imposto que você vai pagar no ano seguinte. Uhum. E aí as datas, elas são datas pré-estabelecidas pelo governo. Se você tem que pagar o Estimate Tax e você não paga, também vem uma cartinha para você com multa por você não ter feito o Estimate Tax. Apesar de você ter pago o imposto no 15 de abril, bonitinho, certinho, como você não fez o Estimate Tax, eles pagam, colocam uma multazinha. Só que tem como pedir perdão disso, a gente consegue explicar para o IRS, olha, não sabia e tal, né? A gente informa lá para eles que é uma pessoa nova, estrangeiro, e aí eles dão um perdão. Mas tem essa obrigação mesmo do Estimate Tax. Eu quase não comento muito disso para os clientes, não. Que confunde mais ainda, né? Então, eu lembro que quando me explicaram essa questão do dados de pagamento da declaração, aí eu, não, beleza, entendi. Só que aí depois aí acrescentaram essa informação, não, mas você tem que ir pagando o imposto ao longo do tempo. Não, mas eu não sei quanto vai ser, não. Você vai provisionando, só que você provisiona pagando, não é provisionando no seu balanço. Você provisiona pagando e aí lá no final você acerta a conta, lá no 15 de abril você acerta a conta que precisa do que você apurou, mesmo sendo prazo do futuro. Agora, Exatamente. falando de obrigações, uma coisa também que foi muito comentada, eu até vi nas suas redes também que você falou sobre isso, é a questão do BOI, que eu entendi que é uma coisa, eu não sei se o BOI já existia e não era obrigatório, mas passou a ser, mas fala pra gente um pouquinho disso e qual a sua visão, assim, por que estão pedindo passaram a pedir esse relatório para os empreendedores todos? O BOI, Beneficial Ownership Information, ele é uma declaração para o FinCEN, que é o Tesouro Americano, como se fosse o Banco Central aí do Brasil, para ficar o Bacen. E aí o FinCEN, ele começou a exigir com uma justificativa de com uma justificativa de segurança nacional. Então, para proteger os Estados Unidos, ele deseja saber quem são os donos da empresa. Se é um brasileiro, um ucraniano, enfim, querem saber de onde que vem os donos dessa empresa. E aí o objetivo que eles alegaram é para evitar crimes que afetem a segurança nacional, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico humano, criptomoedas, assim, a lavagem através de criptomoedas. Então, a justificativa é essa. Acontece que os Estados Unidos, ele é o país que eu conheço, assim, de legislação, que é o que mais priva pela liberdade, que eu conheço, assim, no mundo. E eles entendem que isso que o FinCEN mandou está sendo um ato contra a tua liberdade de sigilo. Sim. Então, existe um sigilo de quem são os donos da empresa, assim. Então, vamos dizer, é uma empresa de Delaware. Delaware lá é um estado onde se tem o sigilo dos donos. O Sambisa não é um documento. O Sambisa é onde fica o registro da Flórida. Ele não é um documento oficial, não é um negócio oficial. Então, quem está no Sambis não necessariamente é dono, diferente do Brasil. Então, o pessoal confunde Sambis com junta. Aqui nos Estados Unidos não tem junta comercial que te dê um poder legal. Então, o que aconteceu? Alguns estados começaram a questionar. E foi aberto um processo, o Texas iniciou, ele processou o BOI, e através desse processo que teve uma decisão da corte que suspendeu o BOI, suspendeu a necessidade dele. Então, hoje, não é mais necessário fazer o BOI, porque se entende que tem uma infração contra os direitos de sigilo, direito de proteção, direito à liberdade mesmo da pessoa. É a privacidade, né? Isso é engraçado, né? Assim, é um tema que é super negligenciado no Brasil, mas outros países do mundo eles levam isso muito a sério, né? Tipo, é bem forte, assim, como dispare, assim, a nossa preocupação brasileiros com privacidade com outros países do mundo, né?
É a liberdade da tua privacidade, né? É isso que é meio... O Brasil, ele tem a característica de querer saber de tudo. Então, na declaração do Brasil, você tem que informar todo o patrimônio que você tem. Aqui dos Estados Unidos, eles não querem saber o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, quanto eu tenho na minha conta bancária. Eles não querem saber. Mas no Brasil tem que falar. Então, aqui tem essa liberdade da tua privacidade muito forte. E o Texas, ele é muito tradicional, né? Ele é muito conservador. Então, foi o Texas que iniciou esse processo judicial e até então está suspenso. Então, o que aconteceu? O Texas processou, aí teve um processo que suspendeu, aí depois teve uma outra decisão que reativou até 13 de janeiro, e depois teve uma nova decisão que cancelou a reativação até 13 de janeiro e se mantém suspenso até então. Então, hoje a gente não vem informando para os clientes da obrigatoriedade do BOI, não é necessário fazer, porém, pode vir uma decisão judicial que cancele a suspensão e torne obrigatória de novo. Eu acredito que com o governo Trump, a chance disso acontecer é muito pequena, né? Ele está muito voltado para... Até soltou aquele Ross lá, então ele está muito a favor da liberdade mesmo, nesse sentido de privacidade, dos seus direitos de exercer a economia, e America's Great Again. Então ele está muito... Acredito que não vai voltar, não. Entendi. E no dia a dia, assim, atendendo os clientes brasileiros, enfim, os seus clientes, quais são os erros mais comuns que você vê nesse trato com as obrigações americanas, na própria reporte de contabilidade? O que você elencaria aí como os principais pontos de atenção aí que o pessoal brasileiro pisa na bola? O brasileiro gosta muito do jeitinho, né? Eu vejo muito isso. O brasileiro, ele ama um jeitinho, assim, então tudo eles querem um jeitinho, tudo é um jeitinho, às vezes nem do jeitinho, a pessoa tá no prejuízo, mas mesmo assim ela quer um jeitinho, então eu vejo muito isso, eles confundem muito também a parte do faturamento com lucro, que no Brasil você paga imposto sobre o faturamento, e aqui você paga sobre o lucro, e aí eles confundem um pouquinho isso, mas a gente, na LCP, a gente fez um trabalho de educação ao cliente muito grande, então hoje os nossos clientes que já estão com a gente há muito tempo, eles sabem da responsabilidade deles, de como a gente trabalha, do jeitinho que a gente trabalha, e a gente conseguiu transmitir isso de uma forma muito boa, que os problemas que a gente vinha tendo antes, hoje a gente não tem mais. Então a gente já explica para eles, olha, o prazo é esse, a gente te avisa. O que eu noto assim, muito que o brasileiro ele gosta, sabe? Ele gosta muito de ter um trabalho excelente, uma prestação de serviço ótima, mas ele não gosta muito de pagar o valor dessa prestação. Vou dar um exemplo para entender. Então, por exemplo, a pessoa abriu uma empresa com a gente, se tornou nossa cliente, abriu uma empresa. Só que o que eles entendem? Eles entendem que por ter aberto a empresa, a gente tem que ligar para ele avisando que o prazo dele pagar imposto é esse e tal. Ligar avisando todas as obrigações. Não pode ser um meio marketing, não pode ser uma mensagem geral de WhatsApp, tem que ter um atendimento, assim, exclusivo, com uma pessoa que abriu ali a empresa, o serviço que ela tem de abertura de empresa. E aí, a gente explicar para ele, olha, a gente tem um leque de clientes, o número é esse, é X. A gente, quando abre a empresa, a gente te dá as datas, te dá todas as obrigações. Assim que você abriu a empresa, você recebe o manual das obrigações que você tem que cumprir. A gente fez o marketing, a gente divulgou no Instagram, fizemos a divulgação ali. A gente não tem condição de ligar para você para falar todos os seus prazos individuais. E você, como empresário, você tem que entender as suas obrigações e o que você tem que fazer, né, perante o governo americano. Então, eu acho que a maior dificuldade deles é entender as datas das obrigações, o que é cada coisa e qual é a função mesmo no escritório de contabilidade, sabe? Eu acho que falta um pouquinho... Eu acho que no Brasil é diferente, né? No Brasil, normalmente, a pessoa paga mensalidade. E aí, como ela paga uma mensalidade, tem aquele atendimento exclusivo. E como aqui não tem a mensalidade obrigatória, o atendimento exclusivo, eu acho que fica um pouco... não existe... que eu acho que também no Brasil você tem as obrigações mensais, né? No sentido que todo mês o seu contador está te mandando guias e coisas para você pagar. Nos Estados Unidos, essa frequência ela não é tão forte, né? Então acaba que
você meio que desconecta um pouco desse mundo, né? No Brasil, você sabe que todo mês você tem que pagar, eu acho que você fica mais conectado, digamos, com o assunto, né? Eu acho que você entendeu, assim, eu não... Uhum. É um pouquinho diferente, assim, que o cliente... Mas, por exemplo, o cliente brasileiro que já mora em outro país, ele já pergunta muito, assim, das obrigações, as datas dele, já entra em contato com a gente nas datas, já sabe certinho, sabe? Uhum. E aí uma coisa que eu noto que o brasileiro, ele tem muito, ele confunde os nomes. Tudo ele pensa que é declaração. Então, tem a renovação anual da empresa, que é o Annual Report, que é 1º de maio para da Flórida. Eles acham que é uma declaração, que já tem que falar do imposto e informação lá de lucro. Aí tem o Sales Tax. O Sales Tax é o repasse do ICMS do Brasil aqui. Eles também acham que é outra declaração. Então, tudo para eles também é declaração e não é. E aí, isso é um pouquinho... Eu até entendo, sabe? Se eu não trabalhasse com isso, eu também ficaria um pouco confusa, assim. No Tem o começo... license também, não tem a licença anual. Não, se bem que é o annual report, né? Que é o annual O report que Annual é o Report, license, é a licença. que é o... E aí, porque eu acho que o que pensam, né? Eu queria entender também um pouco, assim, mas o que é pensado? Poxa, que tem tanto de obrigação e nem imposto de renda, entendeu? Tipo, sabe? Tipo, eu tenho que pagar um monte de coisa em dólar, caro, e, tipo, e não é nem imposto de renda, por que eu tenho tanto que pagar tanta coisa, assim? Eu acho que é essa linha, assim, de pensamento. Mas depois de um tempo eles vão se acostumando, os clientes, eles conseguem, sabe, ir entendendo. Tem um trabalho da educação mesmo do cliente, e aí hoje, graças a Deus, a gente vem conseguindo explicar muito bem para o cliente. Então, na consultoria já é bem explicado, ele já sabe dos prazos, ele sabe o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. O cliente mensalista, ele sim, a gente manda uma mensagem, a gente liga, explica dos prazos. Então, tem a gente hoje, a gente se comunica. Eu acho que o que é falado, que é negociado, não dá problema, mas eu vejo que eu acho que a parte do Brasil... Vocês também trabalham com prestação de serviço, né? A parte mais desafiante da prestação de serviço é essa, assim, Não, eu acho que também tem assim, o que você falou da educação, né? Acho que as próprias redes sociais ajudam nisso, né? De você, digamos, estar toda hora interagindo e meio que até lembrando dos prazos, enfim, acho que é um canal que talvez ele foi criado talvez para interações sociais de fato, né? Pessoais, digamos assim, e você consegue, digamos, usá-lo para, comunicar os prazos. tá chegando os Mas não prazos é e tudo todo mais. mundo que olha, não, né? O alcance não é tão forte, não. Hoje a gente está com uma lista de WhatsApp, que a gente já manda mensagens assim de lista padrão. A gente está sempre procurando alguns meios de ter uma comunicação melhor e avisar, assim, de uma forma mais exclusiva dos prazos, assim. É Entendi. um dos desafios do empreendedorismo, da prestação de serviços, assim. Esse é um desafio grande. Como comunicar com teu lead, assim, sabe? Isso, a tua lista de clientes, assim, no total. E voltando também para esse tema, puxando o gancho desse seu comentário, você até comentou em algum momento sobre os desafios seus e dessa troca que hoje você tem com outros empresários, das dificuldades, das dores. Assim, do que você vê e sente dos seus clientes, assim, o que tem, assim, quais são os maiores desafios que esse público que você atende tem, assim, quais são os maiores desafios que eles passam no dia a dia, enfim, para terem sucesso, para desenvolver os seus negócios, assim, na sua visão? Depende muito do nicho que a pessoa tá. Então, eu vou trabalhar o nicho de e-commerce, que é mais fácil. O do e-commerce é da pessoa encontrar produtos para revenda. Encontrar o chamado produto vencedor, assim. E a resistência do tempo. O que eu noto, eu não sei se é por conta de promessas que é feita mesmo no Instagram, do marketing, que trabalhar com e-commerce você vai ter dinheiro rápido, uma vida rápida, vai mudar rápido. E não é rápido, demora um pouco. Então eu noto que são duas resistências que os nossos clientes têm. Uma é de encontrar o produto, que demora muito para encontrar os produtos. Depois que você encontrou os produtos, é a resistência do tempo mesmo de esperar o teu site, teu negócio, tua loja galgar. E aí eles desistem antes mesmo do tempo. Às vezes a pessoa nem chegou a falar com 100 fornecedores.
e já desistiu. Ah, é muito difícil, não quero mais, entendeu? Uhum. Então, eu vejo que tem muito isso, assim. E aí, os outros setores, quando eu converso, é muito essa parte de mão de obra. Por exemplo, uma parte de construção. Nos Estados Unidos, que é muito comum encontrar mão de obra. Eles reclamam muito de mão de obra. Reclamam, às vezes, do licenciamento, que às vezes dá problema no licenciamento antes de iniciar uma obra. Alguns desafios assim, que eu acho que no Brasil também são os mesmos, né? A mão de obra ela é um desafio geral. Sim. É um problema global, digamos assim. Mão Ô, de obra. Laila, a gente tá se encaminhando para o encerramento. Eu queria, antes da gente encerrar, assim, pedir para você compartilhar aí uma mensagem com os nossos ouvintes, assim, de que quem empreende, ou quem está pensando em empreender, quem está querendo iniciar uma jornada empreendedora, o que a Laila de alguns anos atrás gostaria de ter ouvido para ter uma trajetória talvez menos dolorosa? Ou mais Olha, inspirador, ou mais inspirada, talvez. olha, empreender não é o sonho gourmetizado que o Instagram, TikTok. Vou falar para minha geração, para os millennials aí. Empreender não é o sonho que o Instagram, TikTok mostra, não, tá? Não é essa a realidade. É mais o que os nossos pais falam. Então, assim, é um negócio mais difícil, assim. Tem momentos que dá vontade de desistir. Vários momentos dá vontade de desistir, largar tudo pro alto e, eu vou trabalhar para outras pessoas e não empreender mais. Porém, tem muitos momentos que são recompensadores, que é o momento que você se autossupera, que você bate meta, que você vê que você amadureceu na gestão, na tomada de decisão. Então, o empreender é desafiador, muito desafiador, com você mesmo, em vários sentidos, porque não é só você lidar, no meu caso, que é prestação de serviço, não só lidar com os clientes, mas você tem os seus clientes internos, que são as pessoas que trabalham com você, e a gente lida com prazos, então é pressão em alta pressão real, e você conseguir ter a inteligência emocional para tratar bem os clientes, tratar bem teus colaboradores internos e ser uma pessoa legal na sua casa, né? Não maltratar seu cônjuge, assim. Esses Então, três pedaços são importantes. E tem os desafios, assim, de você lidar com a parte do bem-estar, que é a tua saúde, comer bem, sabe? Conseguir equilibrar todos os pratinhos, ele é muito difícil, não é impossível. Eu acho que chega um momento que você consegue equilibrar. Não acho que nos 2 primeiros anos de empresa você vai conseguir equilibrar. Eu acho que vai demorar uns 3, 4 anos para você aprender a equilibrar os pratinhos. 2, 3 primeiros anos a gente trabalha muito. Empreendedor, dono de empresa, no começo ele é uma eu-presa, ele faz tudo mesmo, sabe? Não vem esse negócio de começar uma empresa já com tudo perfeito. Comece fazendo da melhor forma que você consegue e você vai aprimorando com o tempo. Se você tentar ficar no perfeccionismo, teu negócio dificilmente vai conseguir galgar. Então, você tem que ir fazendo da melhor forma que você consegue fazer, sempre procurando se aprimorar, entender que nos primeiros anos você trabalha muito mesmo. Não tem como não trabalhar muito, não tem como não ficar doido, não tem como não se estressar, não tem como não se desesperar, não tem como achar, nossa, hoje foi um dia horrível, mas amanhã é um dia melhor, entendeu? A vida do empreendedor é essa, tem problema todo dia. Todo dia. Quando você pensa, nossa, não pode existir um problema pior do que esse que já vem. É incrível. Vem, viu? Se supera, assim, muito. E você vai vendo que a rotina é essa, e depois você vai se acostumando, vai se adaptando. A parte de gerir pessoas é muito difícil. Então, a gente tem uma geração aí, a geração Z, que é uma geração muito difícil de se trabalhar, de lidar, sabe? Então, tem os problemas de geração mesmo que a gente tem numa empresa. Então, cada idade você tem que falar de um jeito diferente, porque cada um entende, interpreta de um jeito. E aí tem os clientes também que a gente lida que são de gerações diferentes, então cada um tem cliente que a gente não sabe preencher um Excel. E aí, como que você vai trabalhar com um cliente de contabilidade que sabe preencher Excel? Tem que entender, sabe? Ter essa empatia também, um pouco humanizar também o trabalho, que é o que eu tento fazer, assim, eu tento ser um trabalho muito humanizado,
tanto no meu ambiente interno quanto externo, ser fofinha mesmo, cuidadosa com os clientes. Eu gosto de ser assim. E isso eu acho muito difícil. A gente conseguir transmitir para o teu time, ter esse cuidadozinho com o teu cliente, você conseguir manter esse cuidadozinho, esse jeitinho sempre, porque tem dias que você tá cansada, sabe? Estressada, com um monte de problema, prazo, coisas para resolver. Mas é isso, gente. Empreender é isso. Não desiste. Assim, o que eu posso falar, vai ter uma hora que as coisas elas criam uma estabilidade. E, assim, o meu ponto de vista, tá? O dinheiro compensa todo o estresse. Vem um dinheiro legal. Se você está empreendendo e tudo, e o dinheiro está demorando para chegar, talvez seja o momento de contratar uma consultoria, vocês têm fazendo alguma coisa errada, precificando errado. Mas tem que ter a compensação, porque não adianta você só se matar lá de trabalhar e não ter a compensação financeira. Então, tem uma compensaçãozinha. E o que eu gosto também do empreendedorismo, eu já vou terminar, tá, Pedro? Eu sei que Não, tá ótimo. Eu gosto Pode muito continuar. A minha parte, assim, pessoal, é o que a gente consegue, na hora de contratar pessoas, de ver a mudança de vida deles. É muito, muito gratificante, assim. É o que eu mais, assim, me emociono. Tá certo, é um grupinho pequeno ali que você tá ajudando, mas você tá ajudando aquele grupinho pequeno ajuda aquele outro grupinho pequeno, sabe? Então, quando você tem colaboradores, a gente muda a vida mesmo de quem tá trabalhando com a gente, sabe? É uma mudança para melhor, se você tem um espírito de crescer junto com eles. E é muito gostoso. A gente distribui bônus 2 vezes na LCP. Todas as 2 vezes, a sensação, o brilhinho nos olhos quando recebe um bônus, que às vezes são valores assim ótimos, né? Depende do período da empresa. É muito gostoso ver assim eles. Aí teve nas reuniões do ano passado, de final de ano, a gente falou sobre conquistas que tiveram no final do ano. Uma delas, a primeira vez que eu comprei um carro, consegui comprar um carro. Legal. Então é um negócio assim, gente, ninguém é milionário não, tá? Ninguém tá ganhando assim. São esforços, assim, coisas que as pessoas, que a gente vê mudando mesmo. Então, teve meninas que moravam em comunidade, hoje já saíram da comunidade, já estão morando em um apartamentozinho, assim, perto da comunidade, para ficar perto da família, mas não é mais dentro lá da comunidade. Então, esse tipo de mudança que a gente vê elas conseguindo colocar os filhos numa creche, numa escola, coisas que elas não tiveram oportunidade na época delas. E a gente vê esse tipo de mudanças, assim, dos teus colaboradores. É muito gostoso, é prazeroso, sabe? E aí, pelo menos, a empresa, ela parou de ser um objetivo só para eu crescer, eu fazer dinheiro, eu ficar rica, isso, entendeu? Hoje tem motivo maior, assim, hoje tem as pessoas que trabalham comigo, então, eu e elas mudarem de vida, sabe? Então, o empreendedorismo tem muito disso. Qual é o teu objetivo? O que te move? Se for só dinheiro, teu negócio vai acabar, tá? Dinheiro não segura. Tem que ter uma paixão por trás. Então, hoje eu tô com 2 paixões. A paixão dos meus colaboradores, de ver a mudança deles. E quando eu faço uma consultoria e um cliente, nossa, clareou tudo, você me ajudou. Ver o cliente ter uma percepção diferente sobre o empreendedorismo nos Estados Unidos, de ver que não é impossível, elogiar o nosso trabalho, dizer, nossa, você me ajudou, meu negócio cresceu. Cliente faturando 1 milhão, os clientes ganham mais que a gente, tá? Muito mais. Mas, assim, ver isso. Tem cliente que eu vi, assim, que não ganhava nada. Hoje já fatura 2 milhões, 3 milhões e começou do zero. E ver o cliente também mudar de vida, assim, a gente construir com ele as coisas, saber que ele conseguiu através da nossa explicação. É um negócio, assim, fascinante, sabe? Eu recebo muito no Instagram, que eu dou muito conteúdo de graça no Instagram. Nossa, você me explicou, entendi, muito obrigada, sabe? Ver isso é gostoso. Eu acho que o que move um negócio é mais isso. Qual é a tua paixão por trás? A nossa paixão, a minha paixão é mudar a vida dos empreendedores dos Estados Unidos e a vida dos colaboradores, né? Que é a minha também, eu sou colaboradora. Então, isso é o que move. Porque se for só o dinheiro, é muito estresse, viu? É muito bucho, assim, pra a tua saúde vai embora. Se for só dinheiro, o dinheiro fica e a saúde vai embora. Então, não tem como ser só o dinheiro para mover um negócio, tem que ter a paixão por trás.
Então, o conselho que eu dou é isso com paixão. Assim, a outra coisa que é muito importante, sabe, Pedro? Que eu noto que a gente não aprendeu isso. A paixão, gente, você não tem que trabalhar naquilo que você ama fazer. Vocês viram, né? Eu formei em Direito. Não é. Contabilidade não foi minha paixão. Contabilidade se tornou minha paixão, entendeu? Sim. Eu gostei daquilo que me dava dinheiro. O que me deu dinheiro não foi direito. O que me deu dinheiro foi contabilidade. Então, a gente começou a trabalhar com isso e se tornou algo que eu comecei a gostar. Então, eu vejo muita gente se prendendo nisso. Ah, não, porque minha paixão é isso, é marketing, é isso e aquilo, mas não ganha dinheiro com aquilo, sabe? E aí, eu passei um tempo dedicado àquilo, eu não posso mais trocar, né? Vive apertado, sabe? Financeiramente. Aí, gente, eu acho que eu não sei, né? Eu acabei de. Pode até ser um pouco contraditório, mas você tem que conseguir conciliar algo que te dá dinheiro com algo que você gosta de fazer também, sabe? Se for só dinheiro, ou se for algo só que você gosta sem dinheiro, não funciona. Tem que ser os dois casadinhos, assim. Senão, seja trabalhando para os outros, seja trabalhando para você mesmo, não vai rolar, entendeu? A gente precisa ter os dois. Um para aguentar e para se equilibram, né? Eu equilibro bem dos dois, assim. É o que eu tiro. Sou jovem empreendedora. Estou empreendendo só há 2 anos, mas desses 2 anos foi isso que eu aprendi, assim, que eu posso falar para vocês. Assim. Não, eu acho que você deu uma aula do que é empreender de fato, né? Assim, desde do melhor para o pior. E você comentando sobre essa questão da paixão, eu lembrei muito de um vídeo que eu assisti esses dias, que falava sobre servir. No final, o empreendedor ele tem que gostar de servir, né? E aí, acho que fala um pouco também ser agnóstico em relação à área. Tipo, você está servindo seus clientes, você está transformando a vida deles, isso é prazeroso para você ver que, digamos, o seu serviço está transformando ou gerando valor para esse cara de alguma forma, e ao mesmo tempo você está servindo e transformando a vida dos seus colaboradores, você está dando a oportunidade deles ganharem o dinheiro deles fazerem a vida deles, que vão contribuir para melhorar a vida dos filhos e assim por diante. É assim que, digamos, o empreendedor ele transforma a sociedade, né? Que ele serve esses 2 pontos que você mesmo citou e faz a roda, assim, um mundo melhor, digamos assim, nesse sentido, né? É muito gostoso isso. Isso é algo que... Não. Eu acho que é a mesma coisa que eu não sou mãe, mas que um pai deve sentir por um filho, né? Ver aquele criancinha crescendo ali, criando maturidade. E depois de um tempo, assim, o que eu noto é que cada vez menos a tua parte intelectual é importante. Então, por exemplo, minha formação hoje de contabilidade é o que eu menos uso no meu escritório. Eu uso coisas que eu nunca aprendi, tipo gestão de pessoas, gestão de tempo. Então, quanto mais você vai crescendo na carreira, mais essa parte de gestão do tempo e pessoas é o que você mais vai utilizar, né? E algo que não explicam pra gente, não falam pra gente que tem essa virada de chave, sabe? Sim. Mas a gente aprende, né? Não, aprende. Olá, antes da gente encerrar também, compartilha com o público as suas redes sociais, seus canais, como é que o pessoal te encontra, o site do escritório talvez também. Gente, eu não tenho site de escritório. Levei uma pernada aí de um programador, sumiu. Não consegui encontrar outro, eu decidi eu mesma fazer isso, que até agora eu não consegui ter tempo, mas vocês podem me encontrar no Laila Portela, Laila com Y, e o Portela igual da escola de samba, só com L só, no Instagram. Essa é a minha principal rede social. Eu me comunico por lá com todos os clientes. Tem um canal do YouTube que está abandonado também, que pretendo voltar. Mas se você pesquisar, jogar no Google também Laila Portela, Laila com Y e Portela igual a escola de samba, vocês vão conseguir entrar em contato comigo, que vai aparecer nas redes sociais. O nosso telefone é 689-837-5655, mais um, que é dos Estados Unidos. Também tem no Instagram, se você quiser entrar em contato com a gente, vai ser um prazer te ajudar. Ver a sua mudança de vida nos Estados Unidos, acompanhar também a sua mudança. A gente vai estar muito feliz em te acolher e fazer parte do nosso time da LCP. Vai ser um prazer. Legal. Laila, nossa, eu queria te agradecer demais aí pela conversa. Eu acho que foi super rica, acho que você compartilhou bastante sua experiência, suas motivações. Foi muito informativo também quando a gente falou sobre a parte das obrigações dos Estados Unidos. Obrigado mesmo, foi um prazer te receber. Espero que você tenha gostado também. Eu que agradeço o convite
estamos aqui abertos para próximos convites, Pedro. Quem sabe, né? Com mais de uma pessoa, né? Ou eu de novo para falar sobre algum assunto polêmico, vai que Trump inventa alguma coisa. Então, as portas sempre estão abertas aí para vocês. Hoje, a Glean está fazendo sucesso no escritório, parcelamos em 12 vezes. Tem extras aí da maquininha de cartão da Glean, mas nada muito pesado. Então, os clientes estão adorando o parcelamento e desde que a Glean entrou para o escritório, é algo que está fazendo sucesso mesmo, ainda mais com esse dólar alto, e está viabilizando ainda mais o sonho dos nossos clientes de empreender nos Estados Unidos. Então, essa parceria ela é muito boa para os dois lados. Muito obrigada, viu? Não, eu agradeço também a parceria e olha que eu anotei aqui no caderninho que você é uma convidada que já se disponibilizou para novas edições, então vai ser chamada no futuro. Graças a Deus. Estou aqui à disposição. Tá bom. Pois, gente, é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dentro de alguns dias a gente volta com um novo episódio. Até lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.